Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com o Rani Rex. Ele vai contar um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória e também especificar alguns detalhes, né, que passam na sua vida e que vocês possam, através da sua história, tomar como um incentivo, né, vocês que praticam o esporte e que possam saber que na vida de um atleta nem sempre é só ganhar, às vezes tem seus inconvenientes, né, seus precalços, e ele vai contar isso para nós, tá bom? Bom, fala galera, beleza? Eu sou o Rani Rex, meu nome é Ranieri Yuri Zenidin Bueno, mais conhecido no mundo do luto como Rani Rex. Tenho mais de 40 lutas aí no MMA profissional e várias lutas aí de Muay Thai, boxe, Jiu-Jitsu, lutei muito. Eu comecei, como eu vim de uma família, né, de lutadores, então eu cresci no mundo da luta, né? Então, meu pai sempre foi lutador desde que eu nasci, então quando eu nasci ele já era lutador, eu viajava com ele lutar, sempre fui bem companheiro, sou o filho mais velho, né? Então eu tenho lembranças aí de eu com 5 aninhos aí no vestiário das lutas dele e dormindo, geralmente as lutas dele era de madrugada, eu dormia no vestiário ali, esperando as lutas deles. E aí eu sempre fui fazendo, entrava no tatame para brincar ali mesmo, né? Não era um negócio que você ia treinar, então eu entrei ali por brincadeira mesmo. Ele estava treinando, eu ia lá, brincava com ele ali e tal. Nunca foi um negócio assim que tipo ele exigiu assim que eu treinasse. Aí com 8 anos de idade foi minha primeira luta aí, foi lá em São Paulo no campeonato de kickboxing. Fui lutar no Brasileiro de Kickbox, foi lutar minha primeira luta oficial assim mesmo, mas a partir dos 4 anos ali eu já fazia apresentação com meu outro irmão, o Rickson, então a gente abria os eventos do Polo Fight, né? Abria os eventos do Polo Fight com apresentação ali, então a gente fazia uma apresentação de luta ali, mas minha luta oficial mesmo foi com 8 anos. De lá pra cá nunca mais parei, já comecei a entrar mais a fundo nos treinos. Eu treinava junto com o pai, no horário de treino deles ali, treinava com o pessoal mais velho e eu tava no meio ali, sempre ajudando, marcando tempo, fazendo alguma coisa ou outra. E fui lutando boxe, muay thai, jiu-jitsu, lutei muito jiu-jitsu, e aí chegou uma hora que o pai falou que antigamente, hoje em dia tem muita criança que luta, né? Muita criança que luta, treina. Mas quando eu comecei não era um negócio assim, eu comecei na época do Vale Tudo, né? Então era o Vale Tudo antes, não era o MMA. Então não era muita criança que lutava. Não era, eu queria lutar, eu queria lutar e não tinha com quem eu lutar, sabe? E aí chegou uma hora, eu tava com 14 anos, estava lutando MMA, e aqui na cidade eu não encontrava um adversário de 14 anos ou de menor para lutar comigo. Se tivesse coragem também. Isso, sim. E aí o meu pai chegou para mim e falou bem assim, filho, vamos fazer o seguinte, para você lutar com atletas mais velhos, você vai ter que estrear no profissional, né? E aí eu tinha 14 para 15. E aí a minha primeira luta de MMA profissional foi com 15 anos. Enfrentei um Uma atleta. pergunta. Como foi que tu conseguiu lutar de maneira profissional com 15 anos? Tem alguma restrição, alguma habilitação que tem que fazer, um tipo de registro para que você possa Sim, lutar na com verdade, essa idade? antigamente não tinha, porque não tinha ninguém de 15 anos que iria lutar, né? Hum. Então não tinha assim, mas em vários eventos aí eu tive que mentir a idade, Ah, ou não mentir, mas não falar, não contar. Um exemplo, com 16 anos, eu eu tinha 16 anos, lutei lá em Corrientes, na Argentina, sim. contra um atleta muito duro, de 30 e poucos anos já. Ele tinha 30 e poucos anos e eu 16 anos. E eu cheguei lá e nocauteei ele no primeiro round. Consegui o nocaute no primeiro round. E aí só depois o locutor veio, perguntou pra mim quantos anos que eu tinha, daí eu falei que tinha 16. E o pessoal ficou maluco, me aplaudiu lá tudo. Mas era assim, eu Mas não. eles não desclassificaram, Não, não, cancelaram a não. vitória. Eu só não contava que eu tinha pra poder lutar com outros atletas. Então, a vida inteira sempre lutando com outros atletas, né? É bem mais pesado, Isso mais já vem do velho teu que pai eu. também, né? Isso, já Teu vem pai do parece pai, que sim. gosta de lutar com os Aham, mais sim. pesados, né? Isso é Então, alguma estratégia? Como é? na verdade, eu acho que o pai mais trabalha na gente é o psicológico.
sabe? Então, lógico, o pai treina muito a gente, a parte física, mas o psicológico o pai sempre trabalhou, sabe? Sempre. Ele sempre falou pra mim e pros meus irmãos, sempre fala, tipo, quando a gente chega num lugar, num evento, ele fala, cara, tente olhar o cara mais alto, o mais forte, sabe? O que mais parece ser o melhor ali. E você tem que encarar aquele como se fosse aquele é o teu adversário, entendeu? Então, todos os eventos de luta, às vezes eu ia lutar, eu não sabia com quem que eu ia lutar. E ele falava, eu falei, pai, com quem que eu vou lutar? Ele falava, pense, acha o cara mais forte que tiver aí, o maior, e pensa que é aquele que você vai lutar, entendeu? E às vezes não é, às vezes É uma vai ser expectativa, isso, né? cria uma expectativa que você está lutando contra o melhor. No treino também, você está treinando, pensa que você está lutando contra o melhor, o cara que está com o cinturão do UFC lá em cima. Então ele sempre colocou isso na nossa cabeça e sempre foi moldando nós a tentar enfrentar grandes desafios, né? Tanto não só na luta como na vida. Eu sempre costumo falar que o pai, ele nunca deixou a gente à vontade. A gente nunca fica à vontade nos treinos. E um exemplo, a gente está treinando bem, quando a gente está treinando tranquilo, se preparando para uma luta, quando faz frio, chuva, que nem hoje, às vezes ele pega e mandava uma mensagem para nós ou falava, ó, seguinte, galera, amanhã o treino é 5 horas da manhã, sabe? Daí nós, puxa, porque assim, a gente não tem um horário de treino, a gente é lutador, né? Então a Sim. gente vive, a gente pode, a academia é na nossa casa. A gente pode treinar às 10, meio-dia, 3 horas de noite, mas não, ele tirava a gente do conforto, ele sempre tirou a gente do conforto. Então, hoje o treino é 5 horas da manhã. Daí ia lá, acordava, nós ia com frio, com sono lá, ia lá e treinava. Daí quando tava chovendo, ele falava, hoje o treino é lá na chuva, lá na praça. E a gente falava, nossa, por que, pai? Não precisa disso, né? Falava, não, vocês têm que sair né? Vocês não podem ficar acomodados. Nunca tá bom, sempre vai ter um desafio. E então ele sempre colocou isso na nossa cabeça, sabe? Tanto que o símbolo da Zenidin é uma caveira, né? Então a gente sempre grita caveira, caveira, né? Sim, sim. Por isso, pois o pai foi militar, né? E o que ele trouxe para nós do militarismo foi isso, que a caveira, o símbolo da caveira é isso, persistência, resiliência, é, lealdade, né? E a caveira é isso, tipo, você vencer a morte, o símbolo da caveira, você vencer a vida vencendo a morte. Então ele sempre falou, tipo, sempre quando você está passando um sufoco ali, você grita caveira, né? Entendeu? Então tipo, você tem que se sentir caveira, você tem que se sentir mais forte do que a vida às vezes a vida te derruba, né? Não só a luta, mas a vida te derruba. E eu tive várias derrotas, né? Várias derrotas pessoais, derrotas aí profissionais no mundo da luta e sempre é, permanecendo assim, sabe? Tipo, somos caveira, ninguém. Às vezes eu perdi a luta, eu chegava, o pai chorava um monte, né? Chorava, perdi a luta, falava, pai, não consegui. A gente treinou tanto, né? Às vezes você prepara 3 meses, 4 meses, chega lá e perde, É né? emocional, é Sim, afetado. emocional. Aí eu chegava lá, falava com o pai falou, não, é só uma noite ruim, né? Só uma noite ruim, amanhã a gente começa a treinar de novo. E então eu acho que o que o pai sempre passou para nós foi esse lado, sabe? Por mais que você tenha derrota, por mais que esteja dificuldade, você vai chegar lá e vai vencer, né? Não importa Tem, como. tem a possibilidade de você fazer dois comentários. Uhum. Um primeiro seria uma derrota Sim, que você teve que, assim, que ficou impactante, né, assim, sim, para você. Não que você chorou, tô falando aham, que foi sim, impacto, né, o que sim, você não esperava. E depois comentar uma vitória que você teve que causou muita emoção no teu coração. sim. Bom, a derrota, uma derrota, acho que é a mais doída da minha carreira, que eu levo hoje, carrego ainda comigo. Eu acho que as derrotas são como cicatrizes, né? Entendeu? Uma cicatriz é você sofre uma dor, tipo assim, um momento alegre você não carrega no teu corpo. A gente sempre foca no difícil, Uhum. no que te doeu ali, né? É igual cicatriz. Se você tiver uma cicatriz no teu corpo, né?
foi porque doeu aquilo. Então eu acho que as derrotas carregam isso. Toda, não só a derrota profissional, como na vida, né? É uma cicatriz que você carrega e não cura, né? Então, tipo, você vai se curar, mas vai ficar uma marca ali, né? E uma que ficou marcada, que eu levo até hoje, foi assim, eu tava vencendo, eu tava invicto na minha carreira no MMA. Se eu não me engano, eu tava com 9 lutas invicto, todas no primeiro round, finalizava os caras, nocauteava os caras, tudo no primeiro round. E eu tive a chance de enfrentar um cara que era ex-Bellator, não sei se Sei quando. chegou, sabe? Marcelo, Bellator. O Bellator, ele foi lá, era campeão do Bellator e veio lutar comigo. O cara tava invicto também, e eu invicto, então foi tipo a luta da minha vida, da minha carreira, sabe? A maior luta da minha carreira, sim, foi essa. E aí eu tava treinando muito com a família. Essa luta foi lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Tava treinando muito, um Ele é adversário muito brasileiro duro, também? brasileiro, aham. E era campeão do Bellator, nossa, era o número um, assim, sabe? Então, do Brasil. Então eu falei, puxa, se eu conseguir vencer dele, né? E eu Vai dar um acreditava salto, né? naquilo, sim, eu acreditava naquilo que eu ia vencer, sabe? E aí quando faltava 5 dias pra minha luta, a minha avó teve um aneurisma daí. Teve um aneurisma e precisou ser internada rápido, assim, sabe? E como eu falei, a gente morava junto, né? Na casa do lado dela, assim. Sim. Então era muito próximo, né? Isso foi uma dor muito grande pra gente, sabe? Eu fiquei pensando, puxa, será que eu luto, né? Na verdade, eu não queria lutar. Eu queria desistir da luta, sabe? E o meu pai falou, não, vamos, vai dar certo, ela vai sair, vai se recuperar, né? E vai sair, né? Porque ela estava internada. Vai se recuperar, vai sair e você vai conseguir lutar e beleza. E eu fui com aquela, tipo, parecia que tava tudo dando certo, sabe? Quando parece que tava tudo dando certo, eu ia lá chegar a vencer. E aí aconteceu isso, eu falei, puxa, não sei o que eu faço, né? E aí a gente teve uma reunião lá e ele falou, não, vamos lutar, né? Vamos lutar se Deus quiser, vai dar certo, né? Ela queria isso, né? Ela queria que eu lutasse, né? E eu fui lá e lutei. A gente foi muito doído, eu treinava, né? A gente treinava esses últimos dias e a gente treinava com aquela dor no coração, pensando que pensamento positivo que a avó podia sair, né, de lá. E eu não sabia também se eu ia lutar ou não. E a gente foi, viajou e eu fiz 3 rounds com o cara. Fiz 3 rounds com ele, duro, 3 rounds duro com ele. E foi uma luta muito, muito difícil pra mim, esse lado emocional, sabe? Esse lado Já emocional. entrou afetado um Sim, pouco, já né? entrei afetado. E foi uma luta assim, tranquila na parte física, sabe? Eu acho que eu tava mais abalado emocionalmente, assim, sabe? Aí acabou a luta, eu perdi a luta por pontos. E quando a gente tava voltando da viagem, na rodovia, ligaram pro pai falando que a avó tinha falecido. Puxa, daí aí foi, eu acho que é uma dor muito difícil pra mim, sabe? Eu não queria mais lutar, eu tentei parar com tudo, sabe? Tentei parar com tudo. E aí foi acarretando várias coisas. Eu não queria mais lutar, só que eu tava com um potencial muito grande, com um nome muito grande, né? Então meu pai falava, não, você tem que lutar, entendeu? Você só vai vencer isso lutando, né? Não adianta você tentar parar. E aí eu fui, lutei, perdi, lutei, perdi, lutei, perdi. Todas as lutas que eu ia, eu não conseguia vencer, não conseguia, parece que tinha uma barreira, sabe? E fazia 2 lutas dele, né, por mês e perdia. Lutava, perdia, não conseguia me recuperar. E então eu fui lutando, e às vezes ganhava, às vezes perdia, sabe? E foi muito difícil. Essa derrota foi muito difícil para mim. Eu demorei tempo para recuperar. E já indo para outra pergunta que você fez, a vitória, né? Foi quando eu senti para mim mesmo que eu consegui vencer isso, sabe? Consegui vencer esse lado meu. Foi quando eu fui lutar lá em Lima, no Peru, no FFC. E todas as lutas que eu estava fazendo, como eu estava vindo de várias derrotas, essa eu estava vindo de 5 derrotas consecutivas. Eu entrava na luta já sabendo que os caras sabiam que eu ia perder. Sabe como? Sim, uma sensação assim, Sim, uma sensação de tipo, puta, ele vai perder, sabe? azarão.
Sim, é o azarão da noite. Eu sempre entrei como azarão da noite nas últimas lutas. E aí tinha o proprietário do evento, com o pessoal do evento, já estavam fazendo uma aposta que eu ia perder, sabe? Eles estavam apostando dinheiro ali, ó, ele vai perder e eu dou tanto que ele vai perder, sabe? Daí eu pensei comigo mesmo, com o pai, com tudo. E assim, como a gente é em família, é muito doloroso pra gente. Porque, um exemplo, a gente treina para uma luta 3 meses. Um exemplo, 3 meses você treinando, o pai acordando a gente, não, vamos vencer, com aquele pensamento que você vai vencer. Às vezes você chega lá, em 1 minuto você leva um golpe, acabou tudo. Todo esse trabalho que você teve, né? Perder peso, que nem eu perco geralmente para mim lutar, eu perco 10 quilos para mim lutar. Né? Então todo o trabalho, é a família é um conjunto, né? Então a família ajuda ali. A gente não tem um preparador físico, a gente não tem um nutricionista, entendeu? Tudo a família, tudo a família. Então, quando a gente vai e perde, não é só aquele. Você, Isso, é família a toda. família toda, a família toda. E esse processo de você perder uma luta e voltar para casa é um sentimento de luto, sabe? Quando você volta com a família, às vezes está tudo Sim, machucado. entendo. Tem mais 15 horas de viagem para você ir, tudo. Às vezes, e a gente sempre vai lutar em. Eu luto junto com os meus irmãos. Então, a última luta que a gente fez, antes dessa minha vitória lá, lutou eu, o Hiran, o meu irmão, e o Rickson também. Nós fizemos as 3 principais lutas lá. E nós 3 perdemos as lutas. Nós 3 perdemos as lutas. E, pô, é muito dolorido, sabe? A gente voltar com aquele sentimento de derrota, sentimento de luto, assim, sabe? E não só na viagem, mas no dia a dia, você voltar aos treinos novamente, né? A família toda fica abalada. E nessa luta que eu venci foi assim. A gente já tava com aquele sentimento de luto, é muito difícil, né? Com lesão e tudo em volta tava, parece que tava programado para você perder, sabe? E aí eu fui e foi a luta assim que eu virei aquela chave. Falei, não, acho que agora, Basta, né? independente, sim. Basta. Tipo assim, eu comecei a entrar nas lutas como se fosse a minha última luta, sabe? Como se fosse minha última luta. Ó, essa luta vai ser a minha última luta da minha carreira. E aí eu vou encerrar, sabe? Aí eu vou encerrar. Tirei tudo aquele peso de mim, sabe? Falei, não, agora é a minha última luta e eu vou encerrar. E aí eu entrei, na minha cabeça eu entrei pensando que era a minha última luta. Falei, ó, eu tô vindo de 5 derrotas, Tipo, tudo ou nada. é tudo ou nada, É. tudo ou nada, sabe? Tudo ou nada, eu tô vindo de 5 derrotas. Esse cara que eu tava lutando era um campeão mundial de Muay Thai. Já tinha, morou, acho que 4 anos na Tailândia, lutou muito lá na Tailândia. Era campeão do evento já. Nocauteava todo mundo. E realmente estava como Sim, favorito. tava como favorito. Eu falei, cara, não, sabe, eu entrei assim, não, não tem como, né, cara? Já tava, tipo, colocando na minha cabeça. Aí quando eu entrei lutar, eu senti aquela sensação que, tipo, todos estavam contra mim. Só o meu pai que não e os meus irmãos, né? Então eu olhei, eu tava com aquele sentimento, não, vai ser minha última luta, né? Minha última luta e vou encerrar a carreira. E aí quando eu olhei pro meu pai, sabe, o meu pai e meus irmãos, eles acreditavam que eu ia ganhar mais do que eu em mim, entendeu? Eles achavam que eu ia ganhar. E eu não achava que eu ia ganhar, sabe como? Eu não. E daí eu olhei pra eles e eu. Dias de dedicações, Sim, meses, né? sim. E eu comecei a olhar com outros olhos. Que você não pode ser. Eu era muito egoísta, entendeu? Tipo, eu pensava em mim. Pensava em mim como lutador. O lutador tá lá sozinho. Mas em volta dele ali é um time inteiro, né? É o time, é a equipe inteira. Então o lutador não tá lá sozinho. Então eu olhei pra ele, eu olhei pro pai e falei, não, eu acho que a gente não merece isso, né? Então, a família, hoje eu levo o nome da família, levo o nome dos meus irmãos, do pai. Então entrei lá, consegui finalizar o cara, ganhei a luta. E isso daí me tocou muito, sabe? Me tocou muito porque o pai acreditava muito mais do que eu em mim. Todas as lutas ele sempre acreditou em mim e eu não acreditava em mim, entendeu? Então pra mim isso foi um negócio que mudou muito na minha vida. Hoje eu treino, eu luto, tudo em prol da família inteira, né? Não é só eu que vou subir lutar, não é só eu que vou.
vou perder. A família inteira ganha, a família inteira perde. Eu acho que isso daí que mudou bastante na minha carreira, né? Mudou o cenário. Sim, mudou o cenário. Hoje eu já luto, lógico, tenho pretensão de chegar no maior, no topo do mundo, mas se eu não chegar, eu sei que a gente está trabalhando para os meus irmãos chegar, entendeu? Eu tenho esse objetivo, mas eu acho que hoje eu carrego mais, eu vejo o lado que o meu pai viu para nós. Ele sempre lutou, mas sempre pensando em nós, né? Sim. E eu sempre lutei pensando em mim, né? Hoje não, eu luto pensando nos meus irmãos também, no meu pai, em todo mundo. Eu acho que isso aí que mudou, né, na minha carreira. Realmente eles mudam, né? Sim, Porque primeiro momento, quando você reconhece que você era egoísta, como você sim, mesmo disse, pensando somente no teu sofrimento, na sim, tua situação, sim, e mudou o foco para a família, isso virou já lenha para queimar. sim, sim. Porque você já não olha somente que se eu perder, eu mesmo vou perder, não, mas É, todo aquele sacrifício, todo aquela mundo. a família, né? Então, isso realmente mudou a história. E nada mais para dizer do que te parabenizar, né, por vencer, porque é Ah, muito obrigado. ruim quando o atleta, né, eu me lembro do Ferguson, Uhum. que era o bicho-papão, né, Aham, sim. ele vinha de 12 vitórias, parece, depois que ele perdeu uma, depois veio uma decadência de não sei Sim, quantas derrotas. Então, quando ele entrava, que causava terror, aham, ele já entrava como o azarão. sim, Então, é uma mudança de situação. E para um lutador que hoje ele está em cima e de repente ele já está lá embaixo, é sim, rápido para mudar. O sim, Adesanya mesmo, né? sim, Depois que ele perdeu para o Alex Poatan, ele foi uma sequência de derrotas, né? Venceu o Poatan e depois perdeu todo, não ganhou mais. sim, Então é uma situação muito delicada e você realmente conseguiu superar isso, sim. né? É, eu acho que a derrota faz parte do lutador, né? Faz parte da vida do lutador. A derrota é amarga, é difícil. E são poucos lutadores que conseguem vencer a derrota, né? Conseguem vencer. E o pai sempre falou pra mim, o pai sempre falou pra mim, ó, quando você perde uma luta, você tá perdendo pra você mesmo, né? Não é porque o teu adversário é o melhor, você tá perdendo pra você mesmo, né? Então ele sempre falou isso pra mim. Sempre falou, ó, se você perder uma luta, é porque você tá perdendo pra você mesmo. Porque no treino é 90% físico e 10% mental, né? Na luta já inverte. É 90% mental e 10% físico. Quem tiver melhor mentalmente vai vencer a luta. Porque hoje todo mundo sabe todos os golpes, esquiva, chute, finalizações, né? Então quem tiver o mental mais forte na luta vai vencer a luta. E então isso que nem eu falei antes, o pai sempre trabalhou isso com a gente, né? E é o que eu posso passar hoje para os meus irmãos também, né? Porque eu servi de exemplo também, entendeu? Sirvo de exemplo. O que eu vivo, eu luto hoje ainda profissional. Então o que eu tento pegar na luta, eu tento passar para os meus irmãos também, né? Assim como o pai fez para mim e ainda faz para os meus irmãos. Então a gente é um conjunto, né? A gente tem que tentar lidar com os erros da gente, lidar com fora as contradições que a vida aparece, né? Que nem eu falei, às vezes a gente está, putz, você quer treinar, mas está chovendo, está com frio, né? Tá com dor. Puxa, às vezes você tem que treinar, você tem que superar isso, né? Então eu acho que o lutador, ele tem que superar a derrota. O melhor lutador é o lutador que supera a derrota, né? Supera ali, tipo, putz, eu não tenho, um exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para Nutricionista. nutricionista, entendeu? Não, faz com o que você tem, não, né? Faça o melhor com o que você tem, né? Se você fazer o melhor com o que você tem, e eu pensava muito nisso, sabe? Que nem eu falei, a gente ia lutar com os caras tinham uma estrutura gigantesca, né? Sabe? Os caras tinham uma estrutura gigantesca. E a gente não, treinando com aquela luva que às vezes tá furada, Uhum. com com a academia que, putz, tá, às vezes choveu, tem goteira, Vai dar sabe? até fora, né? Entendeu? E aí isso eu pegava muito pra mim, sabe? E aí quando eu entendi que, tipo, você tem que fazer o melhor com o que você tem, independente, né? Se lá o cara treina melhor, se o cara treina, não. Se você fizer o melhor com o que você tem, você chega lá. E a gente vê o resultado hoje em dia. A gente daqui de Ponta Grossa, o interior, né? Interior do Paraná,
treinando só na nossa casa, que é na academia na nossa casa, entendeu? E na praça, que é no ar livre, sem muita estrutura, sem muito apoio. A gente chega, nossa, já rodou o mundo aí. Meu irmão agora vai lutar no Japão, né? Já chegou em Las Vegas, Rússia. Então é muito legal, né? A gente sair daqui. Então eu acho que a gente tenta ser o exemplo para todo mundo. E isso daí é o mais gratificante, né? Eu acho que o maior troféu do lutador é isso. Eu achei interessante o que você falou a respeito da inversa. No treinamento, 90% físico e Sim. 10% da mente. E na luta, inverte. E se você observar, às vezes numa luta, eu estou falando a nível amador, né? Aham, sim. A pessoa que está lutando, às vezes está andando no meio das outras pessoas. Aham, Está andando, está circulando. Às vezes ele é até a esquina do outro. sim, Então, quando ele vai lutar, a mente dele está totalmente confundida ali. sim, Então, isso no caso, para vocês que estão assistindo, isso é muito importante, né? Por mais que você esteja no amador, começar a ter essa mentalidade profissional. Em vez de você entrar e se distrair com vários sim. fatores, entrar focado, né? Isso. Existe um lutador lá no Paraguai que eu até filmei, tem feito uma Aham, brincadeira com ele, que ele estava dormindo, né, aham, assim, e aí eu falei, um momento de pura concentração, né? Eu tirei aham, uma foto dele aham. e postei. Ou seja, o que ele estava fazendo é o que tu está dizendo. Sim, Em vez de ele estar preocupado com as coisas, ele estava dormindo. sim. Dormindo, literalmente dormindo. Aí depois eu falo assim, "Ei, pode bater a foto", ele falou para mim. Aham, E ele foi lá e venceu. sim, Entende? Então, realmente, isso é um conselho, sim, né, para os amadores que estão começando. Eu acredito que os profissionais já têm sim, esse vestuário, né, para ter esse momento de concentração, mas principalmente esse fato de não se envolver, né, nos momentos que antecedem a luta com telefone, sim. com Sim, isso é muito internet, importante. com computador, com a esposa, com o Sim, filho. Ele tem que estar ali concentrado naquele sim. momento antes da luta. E eu acho assim, o que, o que eu vivo, né? O que eu vivo. Ó, eu me profissionalizei com 15 anos. Não é profissional. Luto desde pequeno, né? Luto desde pequeno. Hoje eu tô com 30 anos. São 30, 15 anos de sim, carreira. 15 anos de carreira, né? Eu nunca, nunca, nunca coloquei um cigarro na boca. Nunca saí pra festa. Não conheço nenhum clube aqui da cidade. Nunca, nunca saí pra nenhum bar beber, entendeu? Nunca. Sempre foi aquela vida de lutador. Então o que acontece? De atleta, né? De Porque atleta. lutador é uma coisa, né? Sim, Atleta é atleta é outra. outra. Quando o pai sempre falava pra nós, quando você acordar, você olhar no espelho, você olhar pra você e você falar, ó, eu sou lutador e eu sou o melhor cara do mundo, entendeu? Eu sou lutador profissional e vou vencer, entendeu? Eu sou o número um do ranking, entendeu? Como se fosse assim, você se vê o lutador, não só na academia. Eu tenho vários alunos, eu dou aula também, e eu vejo que às vezes a vida do pessoal é toda toda confusa, né? É igual a gente tava falando, toda confusa. Sim. O cara sai, o cara bebe, o cara fuma, o cara faz várias coisas. Naquele momento ele é lutador. Se o cara treina 1 hora por dia, em 1 hora só de 24 horas ele é lutador. Nas outras 23 horas ele é Qualquer coisa. qualquer coisa. E eu acho que isso é muito errado, né? Então, se você quer ser profissional, você tem que ser profissional na vida também. Então você tem que acordar como um lutador, você tem que comer como um lutador, você tem que se cuidar a tua saúde como um lutador, se vestir como um lutador, falar como um lutador, né? Conversar com as pessoas como um lutador. Então eu acho que isso daí faz total diferença também, né? Você é, tentar ser uma boa pessoa, né? Ser uma pessoa que tipo você olha para a pessoa, que nem existem vários tipos de lutadores. Tem um que o pessoal fala mal, né? E tem um lutador que o pessoal, poxa, aquele cara é fera, né? O pessoal, às vezes o cara é bom, mas pelo que o cara faz, pelo que o cara fala, ele não é mal visto, né? Sim. E tem um lutador que é muito bem visto, que é um exemplo, né? Então você tem que tentar ser o exemplo, né? Tem que tentar ser o exemplo. E como lutador. Então você acorda como lutador, você vive como lutador. Acho que isso faz total diferença na luta, né? Eu estava tendo uma conversa com o Beloca, conhece o Beloca, né? Uhum, E ele estava falando, quando ele conheceu o Alex Poitin,
que ele tinha um coração bom, Uhum. né? No momento, na conversa, eu não conseguia entender, Aham. discernir o que significava um Aham. coração bom. Aham. Mas é justamente o que tu está falando, é o comportamento interno Sim, que ele tira para fora, né? sim, Então, realmente é importante, é, não somente parecer que é bravo, sim, mauzão, não, sim, mas é ele ser um atleta num todo, sim. Ser uma né? boa Ser uma pessoa. boa pessoa, uma pessoa Sim, tranquila, sim. porque o que faz você ser realmente temível no ringue não é a tua cara de mal, Não, é né? o teu Eu caráter, já vi né? muito Sim. vídeo, né? Então, às vezes o cara entra assim com a cara de mal Aham. e Sim, assusta, na sim. verdade. Mas aí tu leva uma patada, Aham. né? Então, assim, o teu próprio irmão, ele mostrou na luta, Aham. né? Sim. Uma patada, né? Aham. Terminou a história. Então, eu quero agradecer, né? Esse momento também que você compartilhou conosco. O momento da derrota, o momento da vitória, o momento da superação. Quais são as tuas últimas palavras, né? Para você dar para os nossos seguidores que falam Sim. português, né? E para os novos atletas de Ponta Grossa, que eles possam tomar isso como uma guia, né? Sim. É, bom, o que eu posso deixar é, tipo, se você tem um objetivo na cabeça, né? Você seguir esse objetivo, vai ter vários obstáculos no caminho, né? A gente tem muita filosofia da arte marcial. A gente vive. A arte marcial é uma filosofia de vida, né? Hoje está se perdendo com o tempo por valor comercial. Todo mundo dá aula de luta só por um valor comercial, não por transformar, criar não só um atleta, mas uma boa pessoa, né? Então essa filosofia está perdendo, mas a nossa família carrega muito essa filosofia. E para você tem o Moncon, não sei se você sabe, De Muay Thai? isso de Muay Thai a gente tem. E tem um, que é o nosso Moncon, tem um significado muito importante na vida do atleta. Que é assim, quando você entra treinar, para você ser um bom lutador ou uma boa pessoa, vai ter vários obstáculos, várias coisas que vão te tirar do caminho, pessoas que não vão desacreditar, falar mal de você. Você não vai ter não vai ter muito suporte, né? Não vai ter patrocínio, não vai ter ninguém. É o que eu costumo falar, tipo, às vezes tem gente, tem parente nosso Sim. que nem curte as nossas fotos. Você entendeu como? Não concordo Não, contigo. sim, não comenta. Então são poucas pessoas que vão te apoiar. São poucas pessoas que E que, vai estar. inclusive, na conversa parece que concorda, mas não curte, Sim, é. não Aham. dá esse incentivo. Sim, não compartilha, não comenta, né? Sim. Entendeu? E tem uma frase do Ayrton Senna que a gente sempre costuma falar, que ele fala assim: para você chegar no topo do mundo, você precisa de apoio. E para você receber apoio, você tem que estar no topo do mundo. É ou não é? Então é muito difícil. São poucas pessoas que vão acreditar, são poucas pessoas. E então o caminho é bem difícil. Então não vai ser fácil, né? Nunca foi fácil, né? E a palavra lutador já vem de luta. Então você tem que ser lutador. Não só na luta, mas como na vida. Então se você conseguir colocar isso no teu coração, não, eu sou lutador. Desde você levantar cedo, você não tem um pão para comer, ou de você quer e tem que ir, puta, hoje eu quero ir treinar, mas tá chovendo, vai correr na chuva mesmo, entendeu? Eu sou lutador. Se você carregar isso para tua vida, que você é mais forte do que o mundo, você vence, né? Independente se você vai perder ou não. Eu já tive lutas que eu ia lá, perdi a luta, mas eu saía aplaudido, saía com a galera me respeitando, entendeu? Então não é a derrota que vai Determinar quem é você. determinar quem é você. É o teu trabalho, né? Tua persistência, tua resiliência, você acreditar, você ser uma boa pessoa, né? Você se tratar como uma boa pessoa, o pessoal vê você como um lutador, uma boa pessoa, uma pessoa do bem, né? Pô, a gente é a família, a gente carrega esse nome de família, né? Acredita em Deus. Então você tenta levar a vida, né, o mais certo possível, tenta fazer o teu melhor com as condições que você tem, que você chega lá. Mais tempo ou menos tempo você vai chegar lá. E se não for você, vai ser alguém que você ama que vai chegar lá. É o que está acontecendo comigo mesmo, né? Eu sempre tive vontade de lutar em vários lugares. Às vezes eu posso até chegar, mas eu tô muito feliz pois meus irmãos estão chegando, entendeu? Então, às vezes você
Tipo, mais tempo ou menos tempo você vai chegar lá. De um jeito ou de outro. Tô falando agora sobre isso, assim, abrindo uma aspa, se nós falarmos de todos os jogadores da Copa do Mundo, houve uma centena de jogadores, Sim. mas quando fala Tom Haaland, Uhum. todos sabem quem é. Aham. Agora diz, ele agrediu alguém, tratou mal alguém, Sim. como nós estamos falando, uma excelente pessoa, né? Pelo menos ele fez o seu papel. Sim, sim. Então, ele marcou a Copa do Mundo. É verdade, sim. Eles não ganharam, Uhum. mas deixou marcado. Sim. Então, esse é um exemplo do que tu está falando. Sim. E realmente, quando nós somos boas pessoas, fazemos nossa parte, Sim. vamos marcar uma Sim. história. Ele marcou, ele deixou um legado verdade, isso é verdade. nessa Copa. Uhum. Então, assim, eu quero agradecer por esse momento que você deu, né, para compartilhar conosco. E nos vemos na próxima. E só quero agradecer, né, a Lene, a Isaías, a Lúcius, né, e por todo o apoio, por estar aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho, né, da nossa história, né, um pouquinho de tudo que a gente viveu. E essa é a nossa vida, como a gente estava falando, essa é a nossa vida. Então estamos muito felizes por vocês estar fazendo parte da nossa vida, do nosso dia, né. E um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Esperamos que a gente possa trabalhar junto aí mais para frente. E só posso agradecer. Um abraço a todos e caveira! Hey! Después de los 40, deportes.